Olá, querido professor e professora, tudo bem? Aqui é o professor Cairo Pontes. Estou passando aqui para te dar as boas-vindas ao nosso mini curso de temas educacionais gratuito aqui no nosso canal. Você vai poder aqui explorar e aprender muito dentro de vários temas que caem em carreiras educacionais. Então, aproveite muito desse conteúdo e vamos começar. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês diversas questões, tá? Hoje com o tema pensamento pedagógico, tá? A gente começa aqui a desenvolver essas aulas por temas para você ir desfrutando de todo esse material e estruturando toda a sua preparação, tá bom? Então vamos lá. Pensamento pedagógico. Vamos entender aqui primeiro esse ponto. O que é pensamento pedagógico? É a concepção que existe dentro da história da educação brasileira. Então existem vários pensamentos de como a educação funciona, existem várias concepções, e aí, claro que isso perpassa pelas correntes de pensamento, pelas tendências pedagógicas, e a primeira questão já vai se tratar disso, ó, em relação à didática para a pedagogia histórico-crítica, que é um tipo de pensamento sobre a educação, sobre a pedagogia e sobre o próprio ensino, que vem lá das correntes de pensamento. Marque a alternativa que apresenta corretamente a sequência das etapas para a estruturação de um processo de ensino e aprendizagem que revela a concepção de uma educação que defende a importância do conhecimento sistematizado para a transformação social. Para você entender, a pedagogia histórico-crítica é um tipo de pedagogia que já compreende a sociedade de uma forma mais progressista. Lá dentro do nosso curso Destravando, a gente tem um módulo somente para falar sobre as correntes de pensamento e as tendências pedagógicas, e eu dou muito mais detalhes sobre essa pedagogia histórico-crítica. Aqui, o entendimento é o seguinte: você precisa identificar o que é essa pedagogia histórico-crítica, que é um tipo de pensamento mais contemporâneo, crítico, atual, e que é a favor da sociedade, das pessoas, para que elas tenham informações, porque a partir daí ela não vai ser enganada, doutrinada, não vai ser ludibriada, né? Utilizando aqui termos bem locais. Então, essa ideia da pedagogia histórico-crítica é ter realmente um passo a passo, uma estrutura, um método para ensinar essas pessoas da forma como elas precisam ver o mundo e, a partir disso, realizarem a transformação social e participarem desse processo ativamente. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela realmente é crítica, ela tem essa ideia de formar pessoas para essa criticidade, que tem o entendimento do que estão fazendo, do que estão lendo, do que estão aprendendo, tá? É ter consciência dos processos. E aí, o método se aplica em 5 passos. Qual é o primeiro passo? Para você pegar essa sacada aqui, é bem tranquilo, tá? Essa dica. Se eu tenho um passo que vai começar, é lógico que eu vou considerar aqui, ó, prática social inicial. Eu já vou considerar aqui como a primeira parte do processo, tá? Então, a alternativa A eu vou manter aqui. Eu vou tirar aqui a alternativa B, porque ela já começa com problematização. A alternativa C também tem prática social inicial. E a alternativa D também está eliminada. Só por essa dica você já tem aí 50% de chance agora de acertar essa questão. Já aumentou muito a sua chance de acerto. Mas é claro que agora você precisa saber um pouco mais sobre o assunto. Então vamos lá. Primeiro a gente começa com essa prática social inicial do conteúdo. O que é isso? É a primeira leitura de mundo que será feita pelos alunos. Então vou analisar como é que está a sociedade, quais são os problemas que vão existir, né, de uma maneira bem geral. E aí ela identificou, fez a primeira leitura de mundo. Depois que fez a primeira leitura, vai para o segundo passo. O segundo passo é problematização, onde eu vou problematizar essa sociedade. Então, fiz a leitura e identifiquei como que ela está, e a partir daí eu vou identificar problemas e vou perceber que existem problemas. Lá na alternativa C, ele vai logo para instrumentalização, mas está errado.
Como é que eu vou me instrumentalizar se eu ainda não sei quais são os problemas que eu vou resolver? Então, primeiro eu identifico esses problemas para depois instrumentalização. O que é essa instrumentalização? É as ferramentas que eu vou ter para resolver esses problemas. Então, é quando esses alunos, essas pessoas começam a estudar e pegarem instrumentos. Opa, eu preciso disso para resolver esse problema, eu preciso dessas informações, eu preciso desse conhecimento. Então começa a pegar esses instrumentos, tá? Quarto passo, catarse. O que é isso aqui? É quando ele aprofunda no entendimento desses instrumentos. Eu já me instrumentalizei, agora eu preciso aprender como que utiliza, eu preciso aprofundar, eu preciso saber mais como resolver, como utilizar o instrumento para resolver os problemas. E o ponto 5, prática social final, que é depois de aplicado, já entendi lá no ponto 4 que eu sei como utilizar, já identifiquei, agora eu vou aplicar. Depois que eu aplico, eu vou ter uma prática social final do conteúdo, que é uma nova leitura dessa realidade. E aí, com essa nova leitura, eu já vou entender que agora eu estou com mais informações, com mais conhecimento, com mais conteúdo e entendendo como que está funcionando a sociedade atual, a partir de todo esse método que foi estabelecido dentro da pedagogia histórico-crítica. O que acontecia? Dentro desse movimento, nós tínhamos escolas de rico e escolas de pobre, que é a escola do proletariado e a escola do burguês, né? Então, existia essa diferença, né? Na escola do rico, por exemplo, eles tinham informações muito mais privilegiadas do que a do pobre. O pobre não tinha acesso a essas informações que os ricos tinham. E aí existia essa diferença, né? Essa dualidade. A escola dualista é essa realidade aqui. E aí o que mais, né? Nessa escola do rico, do burguês, nós temos uma formação diferente, uma formação para gestores, para empreendedores, para serem donos de empresas, indústrias, enquanto que o proletariado iria aprender a trabalhar nessas empresas, que os ricos, os jovens ricos estavam aprendendo a gerenciar. Então, é uma escola diferente, né? Eram propostas diferentes. Por isso que a pedagogia histórico-crítica traz esse método para quê? Para que todos tenham acesso a esses conhecimentos e que essas pessoas que estão na classe do proletariado passem a ter informações para que não fossem mais enganados, né? E entrar nesse mundo sem essas informações. Então, se ele quisesse continuar nessa mesma perspectiva de trabalhador, tudo bem, ele pode. Porém, agora ele tem informações que ele está sendo formado para aquilo, entende? Então, tem esse pensamento, tá? De conscientização, tá bom? Então, agora vamos para a segunda questão, descendo um pouquinho mais. Gabarito item A. Show de bola, vamos para 2. O eixo do trabalho pedagógico desloca-se da compreensão intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, de disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Tais princípios configuram uma teoria da educação que estabelece o primado da prática sobre a teoria e caracterizam a pedagogia. Isso aqui apresentou aqui várias características de uma tendência pedagógica. Que características são essas? Que tendência é essa daqui? Alternativa A, meritocrático. Já está errado porque nem existe essa tendência. Quais são as tendências que fazem parte das liberais? Eu tenho tradicional, renovada, que vai se dividir em renovada progressivista e renovada não diretiva, e a tecnicista. Essa aqui são as tendências liberais. E as tendências progressistas, nós temos a libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica social dos conteúdos, mesma coisa. Então, não existe meritocrático. B, tradicional religioso também não existe. Acabamos de ver aqui como é que se categoriza as tendências. C, não diretiva. Essa aqui existe, que ela está bem aqui, né? Diretiva não tem. Aí você vê assim, mas essa aqui é não diretiva, a progressivista é diretiva. Mas ela não é chamada de diretiva, e sim de renovada progressivista.
e o E reprodutivista também não existe. Se você tivesse um entendimento somente das informações do que é que existe por tendência, você já acertaria sem precisar de mais informações dessa renovada não diretiva. Mas se você não sabe, se você não tem essa informação, você fica com realmente muita dúvida. E se porventura aparecesse aqui apenas tradicional, ao invés de tradicional religiosa, você já poderia, vixe, agora tem mais uma que existe, eu vou ficar na dúvida, e aí? Mas a não diretiva é o quê? É um tipo de tendência que vem contra o tradicional, que é o tradicional, ele traz toda a ideia de rigidez, de autoritarismo, e a renovada já vai contra isso, né? Porque ela vem lá do movimento Escola Novismo, que começou nos Estados Unidos e depois veio para cá ao Brasil através de Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, né? E essas pessoas ajudaram muito a propagar essa tendência renovada, que é exatamente seguindo esse movimento da escola nova. Então nós temos aí uma ideia diferente sobre quem é essa criança. E na não diretiva, ela deixa a criança muito mais livre. Por quê? Porque a não diretiva é isso, é não diretividade, é não direcionamento. Então ela fica livre. Por isso que vem, ó, da disciplina para a espontaneidade. Enquanto na tradicional eu tinha que ter muita disciplina para repetir, refazer, realmente praticar muito exercício e tal. Aqui, na não diretiva, eu vou para a espontaneidade. Ele escolhe o que ele quer fazer. Tem várias opções de atividades e ele vai lá para o que ele quer, de acordo com o interesse dele, e não mais o esforço como era no tradicional. Então aqui são comparativos, ó, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do lógico para o psicológico. Né? Aqui eu cuido da pessoa em sua psique. Então aqui nós temos uma supervalorização das questões psicológicas na renovada não diretiva. Os professores estavam mais para psicólogo do que para professores. Então, tem essas características e tem algumas outras, tá? Alternativa C. Vamos para a questão 3. É verdade que a escola precisa ser repensada, afirma Libânio. Nesse sentido, conforme o autor, é preciso um professor com novas atitudes e que ajuste a sua didática às novas realidades da sociedade, dos meios de comunicação, da tecnologia e do aluno. Um ponto destacado por Libânio sobre novas atitudes docentes se refere à alternativa A, a exclusividade do ensino verbalista com a transmissão de informações que deve ainda subsistir. Errado, né? Exclusividade do ensino verbalista, só o professor que está ali transmitindo, falando. Não, aqui a ideia atual, né? E quando ele fala de escola como um lugar que precisa ser repensado, é exatamente na perspectiva do diálogo, das interações. E o ensino é isso aqui. O ensino é essa troca, né? Então não posso manter isso aqui, né? Essa exclusividade do ensino verbalista. Errado. B, ao entendimento por parte do professor de que os meios de comunicação são nada mais que recursos didáticos. Está minimizando o que é que um meio de comunicação pode fazer, né? Tá errado também. O meio de comunicação facilita muito esse processo, né? Entrega demais enquanto condições de instrumentalizar, orientar, ensinar. Então não é isso aqui não, tá? Tá errado. C, ao atendimento à diversidade cultural que implica em reduzir a defasagem entre o mundo que o professor vive e o mundo vivido pelo aluno, promovendo efetivamente a igualdade de condições e oportunidades de escolarização a todos. Olha aqui o nosso gabarito, ó, você percebe que essa alternativa está toda redonda, né? Tá tudo bonitinho de acordo com o que manda o figurino da atualidade. Igualdade de condições, que está prevista inclusive em lei também. Igualdade de oportunidades, de escolarização. Então, eu vou utilizar e vou atender a diversidade cultural para que realmente todos tenham acesso, para aproximar as realidades, né? Então, a alternativa C, nosso gabarito. Olha o D, ao surgimento do novo paradigma da qualidade em que saber o conhecimento de fatos específicos sobrepõe o saber fazer. Não se trata disso. Nós precisamos ter a teoria, saber fatos, ter conceitos e precisamos também do saber fazer. Então não vou sobrepor um ao outro, tá? Quando eu coloco teoria e prática,
dentro das discussões, teoria e prática, a gente precisa saber que isso aqui é uma relação. É uma relação e precisam estar juntos o tempo inteiro. E a gente vai chamar isso aqui de praxis. Essa relação entre teoria e prática é a praxis. E nós precisamos ter isso aqui presentes, tá? Eu não posso colocar que um vai ser maior que o outro. E o item E diz assim: aprover o aluno de técnicas instrumentais e de um repertório de habilidades mecanizadas, reduzindo a aprendizagem escolar. A aquisição dessas estratégias também está equivocado. Essa aqui era uma visão lá da tendência tecnicista. Técnica. Sem reflexão, sem criticidade, sem nada disso. Então aqui está errado. Gabarito, alternativa C. Show de bola. Vamos descendo mais um pouco agora para a próxima question, que fala sobre educação ética. Olha que beleza. Educação ética é aquela que nos leva a refletir sobre o próprio ser humano, possibilitando a formação de indivíduos que devem se construir nas relações com o outro. Assim, cabe ao educador observar suas próprias posturas para se fortalecer como sujeito ético no contexto da escola, ora defendida. Um dos principais comportamentos desse educador é, enquanto sujeito ético, enquanto educação ética, o que é que o educador precisa ser? Olha o que diz a alternativa A: adotar como método a exposição oral de seus conhecimentos com a certeza de conseguir moldar seus alunos aos padrões exigidos pela sociedade. Não, o educador ético ele não vai olhar para isso, né? E a ética em si, ela não pode compreender esses padrões. Eu preciso ter um olhar além disso. Na verdade, eu vou criticar esses padrões, porque esses padrões aqui, ó, eles deixam a educação e a formação engessadas. Então, nós não queremos padrões, nós queremos que as pessoas pensem mais sobre isso. B. Priorizar a educação dialógica entre os membros dos grupos como uma via de construção do conhecimento. Agora sim, ó, educação dialógica, participação, reflexão, interações, construções do conhecimento. Isso aqui que é trazer uma postura, um comportamento de um educador dentro de uma perspectiva ética. C. Defender o distanciamento entre sua posição e a do educando como necessário na reprodução dos valores sociais vigentes. Não é distanciamento. O que eu quero é aproximação. Eu quero aproximar. Olha aí, ó. Aproximar. D. Compreender-se como o único detentor do conhecimento. Já está errado, né? Se é uma construção, se é uma troca, eu não sou o único detentor. Alternativa B. Questão 5. De acordo com Libânio, a didática é o principal ramo de estudos da pedagogia. Para esse autor, a didática investiga. Enquanto didática, nós precisamos entender que ela vai estudar, né? O seu principal objeto de estudo é o ensino. Ou ensino. Principal objeto de estudo da didática. A alternativa A diz: a metodologia do ensino será utilizada em sala de aula. Não. Não é a alternativa A. A didática investiga ensino. B. O modo como o professor estrutura o planejamento. Não. Tem a ver com planejamento? Tem. Tem a ver com metodologia? Tem. Mas não é isso. Ela investiga o ensino. E dentro do ensino é que a gente vai encontrar essas outras questões de planejamento e de metodologia do ensino, certo? C. As escolhas que o professor faz para criar as avaliações. Errado também. Avaliações faz parte da didática? Sim, tem a ver, mas não é esse o objeto de investigação. E sim a alternativa D que fala fundamentos, condições e modos para realizar a instrução e o ensino. Olha aí que diferença grande, né? Agora sim. E todos esses outros pontos, avaliação, planejamento, metodologia, entram aqui nessa discussão do ensino. Vamos só diferenciar uma coisa aqui. O que é instrução? Olha o I aqui de instrução. E o que é ensino? Instrução é quando nós somos informados sobre algo. Então, estou sendo instruído. Eu não tenho uma troca. É uma via de mão única. Instrução é informação. Então, vamos perceber o seguinte. A televisão é um mecanismo de instrução. Ela nos instrui. Você vai ver um jornal
O jornal vai lá te passar informações que está acontecendo, ela vai te instruir, vai até te atualizar de algo, mas você não consegue responder, você não consegue trocar um bate-papo com aquele jornalista, com aquela apresentadora. Não dá. Por isso que é instrução. Já o ensino, isso aqui é para ser uma letra E, tá, gente? Ficou junto aqui, né? Já o ensino é uma troca, é uma relação, é uma interação dessas informações. Troca, relação, interações de informações e, consequentemente, conhecimentos. Porque quando eu tenho uma troca, quando eu tenho relações, eu consigo transformar essa informação em conhecimento. Então, essa é a diferença entre instrução e ensino. E os dois aí, obviamente, estão dentro dessa perspectiva da didática, tá? Enquanto investigação, enquanto objeto de estudo. Tranquilo? Questão 6. Nesta abordagem, consideram-se as tendências ou enfoques encontrados predominantemente no sujeito, com ênfase nas relações interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal da realidade e em sua capacidade de atuar como pessoa integrada. Dá-se igualmente ênfase à vida psicológica e emocional do indivíduo e à preocupação com a sua orientação interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de uma visão autêntica de si mesmo, orientada para a realidade individual e grupal. O professor em si não transmite conteúdo da assistência, sendo um facilitador da aprendizagem. Marque a alternativa que corresponde à concepção do processo de ensino-aprendizagem descrita acima. Que abordagem é essa daqui? Gente, aqui, ó, essa questão está falando das abordagens do processo, abordagens de ensino, de uma autora chamada Chizuko Mizukami. Chizuko Mizukami. E aqui ela traz várias abordagens, tá? E uma delas é tecnicista, que existe, a humanista também existe, tecnológica não existe, corporativista não existe e interacionista também não é citada por ela. E aí você pensa o seguinte, opa, já tenho duas opções, mais uma vez tenho 50% de chance de acertar essa questão somente por entender e saber que existem essas abordagens. Esse que é o básico, eu preciso ter entendimento do assunto. Eu pego a questão, identifico qual é o tema e aí vou saber, né, o que é que está falando aqui nessa questão inteira para depois eu buscar a minha opção correta. Então, tenha sempre em mente esse ponto, tá? E uma dessas abordagens, né, que a autora vai fazer, ela vai falar sobre abordagem comportamentalista, abordagem cognitivista, abordagem sociocultural e também, obviamente, ela vai entrar aqui numa abordagem humanista. Humanista é exatamente essa abordagem aqui, tá? Ó, que tá falando a questão, que é quando o homem está no centro. E a abordagem tecnicista, né, a gente compreende aqui como abordagem comportamentalista, porque é o termo que ela utiliza, tá? Quando a gente vai estudar o comportamentalismo, a gente compreende que é o tecnicismo também, ou o behaviorismo, é a mesma coisa. Mas a autora utiliza o termo abordagem comportamentalista, tá? Ó. Comportamentalista. Com essas características aqui. Comportamentalista. E a questão do humanismo é quando o homem está no centro. Olha aqui, por isso que eu marquei aqui o destaque, ó. Visão autêntica de si mesmo, sabe? Compreender o homem centro do processo, alguém importante, tudo. Então, tá aí a alternativa B. A autora tem um livro, tá? Que fala sobre todas as abordagens, todo o pensamento. Então, recomendo que você procure, compre e faça a leitura, que vai ajudar muito, certo? E a questão 7, para a gente fechar, fala o seguinte: as tendências pedagógicas são de extrema relevância para a educação, pois contribuem para a condução de um trabalho docente mais consciente. O papel da escola, segundo a tendência liberal renovada não diretiva, consiste na alternativa A, formação de atitude. Sim, já é o nosso gabarito. Formação de atitude através do autoconceito, através
né, das práticas que ela vai escolher, né, supervalorização das questões psicológicas, formação da personalidade, tudo isso aqui, ó, são termos que podem aparecer na sua prova e que já marca aí característica da renovada não diretiva. O B diz difusão dos conteúdos, não é isso. Não se trata disso. Transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário, também não. Isso aqui já é realmente uma perspectiva lá da tendência libertária, né, a autogestão. E o D, preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Essa aqui é tendência tradicional. Tranquilo, alternativar o nosso gabarito e aqui a gente fecha a nossa primeira aula desse mini curso gratuito aqui no YouTube, tá bom? Aproveite muito, deixa seu like aí se você gostou dessa aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se você é nova ou novo no canal. Se inscreve, tá? Não se esquece, tem muita gente que assiste nossos vídeos e não se inscreve. Isso ajuda muita gente a crescer. E também deixa o teu comentário aqui abaixo se você gostou dessa aula, se você quer agregar com mais alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, a gente vai te responder, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, valeu e até a próxima aula.